eventualmente nessa tarde, passando com a poderosa palavra de Deus, a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esta é a poderosíssima palavra de Deus. Quero compartilhar na tarde desse dia uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 124, a partir do versículo 1, diz assim: Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. E se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, aleluia, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam, aleluia, transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro, aleluia, do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos, aleluia. O nosso socorro está em o nome do Senhor, aleluia, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É uma passagem, muito maravilhosa desse salmo, a qual o salmista, ele reforça, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que teria acontecido, aleluia, aleluia, com ele, aleluia, se não fosse Deus, Já no primeiro versículo ele fala: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, aleluia, ora diga a Israel. Numa linguagem mais atualizada, que eu estou aqui com duas Bíblias, está falando assim, no primeiro versículo: que teria acontecido, aleluia, se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Essa a pergunta que eu quero fazer para as nossas vidas nessa tarde. O que teria acontecido com as nossas vidas se não fora o Senhor durante todo este ano, até, aleluia, esse dia de hoje? Nós estamos no último, mês do ano, dia 2, aleluia, de dezembro. O que teria acontecido conosco, aleluia, se o Senhor não tivesse, aleluia, ao nosso lado? Eu tenho certeza absoluta que eu só estou aqui na tarde desse dia porque a boa mão do Senhor, aleluia, tem me sustentado e me guardado. E eu creio que não é diferente com a sua vida. O Senhor é aquele que nos livrou, aleluia, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele é aquele que nos cobriu com as suas penas, aleluia, e debaixo das suas asas nós estamos seguros, porque a sua verdade é escudo e broquel, aleluia, aleluia. Eu creio que o Salmo 91 só se fez presente na nossa vida, aleluia, porque, aleluia, aquele que habitou na presença do Senhor, aquele que habitou no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, aleluia, foi escondido, aleluia, foi guardado, foi protegido. É por isso que nós chegamos, aleluia, aleluia, ao final desse mês, o último mês do ano, no mês de dezembro, e até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu estava pensando por esses dias eu falei: Senhor, durante todo esse ano, Senhor, quantos livramentos o Senhor nos deu, Quantos de nós o Senhor nos livrou de graves enfermidades? Quantos de nós o Senhor nos livrou de acidentes que nós nem sabemos? Quantos de nós o Senhor nos livrou, aleluia, de ficarmos internados no hospital?
né? Nós passamos esse ano todo e até aqui, esse dia 2, e eu creio até o dia 31, o Senhor continuará o mesmo, aleluia, né? Eu pensei, Senhor, o Senhor nos deu saúde para nós levantarmos, para nós, aleluia, trabalharmos, para nós não faltarmos nenhum dia no nosso trabalho. O Senhor nos livrou, alabassuri canta alabassaia. Como esse salmo, ele é poderoso, ele está falando de uma realidade que muitas vezes no nosso dia a dia, porque é automático, nós dormimos e nós levantamos e nós muitas vezes nem nos damos conta de que nós deitamos e acordamos, porque o Senhor, Ele, aleluia, nos guardou, guardou a nossa alma, guardou a nossa entrada e guardou a nossa saída. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado todo esse ano de 2025? Responda ao povo de Israel nessa linguagem mais atualizada. Você pode responder o que teria acontecido com você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, se o Senhor não estivesse do seu lado, guardando a sua casa, a sua família, guardando a sua vida, te dando tantos livramentos, aleluia. Os conhecidos, o que nós sabemos que o Senhor nos deu, aleluia. E aqueles que nós nem imaginamos que o Senhor, aleluia, nos deu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Responda ao povo de Israel. O povo respondeu, aleluia. Aleluia, sabe o que eles responderam? Aleluia. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, aleluia. Quando os nossos inimigos, aleluia, nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, aleluia. Aleluia, pois furiosos se voltaram contra nós. Eu creio que essa é a tua resposta para o Senhor na tarde deste dia. Essa é a minha resposta para o Senhor na tarde desse dia. E na linguagem, né, antiga que eu estava lendo, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, então eles teriam nos engolido vivo, porque a vontade do inimigo, aleluia, do inimigo da nossa alma é nos engolir vivos. Tão grande é a fúria que ele tem contra nós. Quando a sua ira se acendeu contra nós, quantas vezes a ira do inimigo tem se levantado contra nós, aleluia, de diversas formas e maneiras, né, diante de coisas que se levantaram durante todo esse ano, de lutas, de prova, de perseguições, de tantas coisas, de pessoas, porque o inimigo, ele usa pessoas, né? Infelizmente, é dessa forma, né? É a forma que ele vem para nos atacar, que ele vem para nos contra-atacar, aleluia. É com pessoas, né? E ele se levanta de todas as formas, por setas inflamadas do maligno, por enfermidades, por setas de enfermidades, por setas, né, por dados inflamados do maligno na nossa mente, com palavras, né, negativas, com insultos. De diversas formas, o inimigo se levantou nesse ano, mas ele se levantou para cair, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E até aqui, a este dia de hoje, e até o final dos nossos dias, o Senhor continuará, aleluia, nos guardando, nos livrando, nos poupando. O Senhor tem literalmente nos poupado, Ele tem poderosamente, literalmente nos guardado, aleluia. As águas altivas teriam passado sobre a nossa alma, né? Aleluia. Ele nos teriam engolidos vivos, à vontade do nosso inimigo, da nossa alma, do inimigo, né, da nossa alma, do nosso adversário, do diabo, né, é ter nos engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado,
aleluia, para longe. Como sabe quando a água do mar vem e arrasta uma pessoa e leva lá para o fundo do mar para morrer afogado? É assim que o inimigo quer fazer muitas vezes com a nossa alma. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teriam coberto, aleluia, a comparação do salmista, e teríamos morrido afogados na correnteza violenta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é tarde de reconhecimento, aleluia. É tarde de reconhecimento pelos livramentos do Senhor, aleluia. Pela ajuda do Senhor, pela intervenção divina do Senhor sobre as nossas vidas durante todo esse ano. O salmista, ele está falando que em tempos de perigo, ele viu a boa mão do Senhor sobre a vida dele, né? Só Deus pode livrar o seu povo, né? Aleluia. E esse salmo também, ele fala sobre a gratidão que nós devemos ter ao Senhor pela sua intervenção divina, pela sua intervenção divina durante todo esse ano e até o final, aleluia. O Senhor vai permanecer fiel, aleluia, porque a sua palavra diz que o Senhor trabalha por nós de dia e de noite. A palavra em João diz: o meu Pai trabalha e eu também trabalho, disse Jesus. Ele trabalha incansavelmente pelas nossas vidas, aleluia. Então, esse salmos é um salmo de gratidão, e gratidão pelo que o Senhor também tem feito por nós, aleluia. Durante esse ano, o Senhor foi fiel, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor fez maravilhas nas nossas vidas e por isso nós estamos de pé, aleluia. Por isso nós estamos aqui, no dia 2 ainda de dezembro, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, aleluia, por tudo que Ele fez por nós e por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer, aleluia. Deus não nos entregou, aleluia, aos nossos inimigos, né? A fúria dos nossos inimigos, a opressão dos nossos inimigos, aleluia. Aleluia, quando eles se levantaram contra nós para engolirem as nossas carnes, aleluia, para comerem as nossas carnes, Deus não nos entregou aos nossos inimigos, né? A palavra de Deus está falando aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, bendito seja o Senhor, aleluia, que não nos deu por presa aos seus dentes. O inimigo queria, né, com seus dentes nos devorar, mas a nossa alma, aleluia, a nossa vida, a nossa alma escapou como Lázaro, como um laço, aleluia, como um pássaro do laço do passarinheiro. Sabe quando, né? Aleluia, o passarinheiro, ele prepara aquele laço para o passarinho cair, aleluia. É assim que o inimigo faz com as nossas vidas, aleluia. Ele vem e prepara o laço, aleluia. Mas o Senhor, aleluia, quebrou o laço, aleluia, e nós escapamos. Alabassuri canta alamané. Talvez você não tenha ideia de quantos laços alabassuri canta alamanaia o Senhor te livrou nesse ano, aleluia. De quantos laços a tua alma escapou, a tua vida escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou, alabassúria, aleluia, e nós escapamos e nós estamos aqui, aleluia, findando esse ano por causa da boa mão do Senhor. A poderosa mão do Senhor esteve ao nosso lado. Oh, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor, aleluia, que esteve ao nosso lado. Ora, diga, Doralice, que sou eu. Ora, diga você que está aí. Ora, diga, Israel, diz a palavra do Senhor. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, o que teria acontecido de nós sem Deus? Aleluia. O Senhor é tudo nas nossas vidas. Aleluia. O Senhor é aquele que não nos deixa entristecer, ainda que, né, venham as lutas, venham as provas,
vem as dificuldades, mas o Senhor, Ele sempre nos coloca de pé. O Senhor sempre vem com uma palavra de ânimo. O Senhor sempre vem com uma palavra de vitória. O Senhor sempre vem com uma graça, com um favor, com algo, alabassuri canta lamanaia, que vem edificar a nossa fé, que vem nos colocar de pé, que não deixa a gente olhar para os homens, porque, né, nós somos homens também. Aleluia, sujeitos, né, a falhas, a imperfeições. Nós somos homens, então, assim como o Senhor não deixa nós olharmos para os homens também muitas vezes, né, não vão olhar para nós, porque a palavra de Deus diz que nós temos que olhar somente para Deus. Deus é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé é que nos coloca de pé. Quando nós olhamos para os homens, quando nós olhamos para nós, para a nossa natureza caída, nossa natureza adâmica, aleluia, nós caímos. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para Jesus e para a sua palavra, aleluia, nós ficamos de pé. Porque, aleluia, é o Senhor quem nos levanta. O homem naturalmente, ele não tem nada, aleluia, para nos dar, nada para nos acrescentar. Talvez, por mais intenção boa que eu tenha em poder te ajudar, talvez eu não teria nem condições financeiras, nem um suporte para te ajudar como Deus tem. Deus dá a vida, Deus dá o ar que nós respiramos, Deus dá condições para nós trabalharmos, Deus dá saúde, Deus dá tudo para nós. E nós podemos, né, que nós podemos dar um para os outros, além de incentivo, além de uma boa palavra, mas o Senhor é aquele que tudo faz, que tudo pode, que tudo é na nossa vida. Nós podemos viver, aleluia, uns sem os outros, mas nós jamais poderemos viver sem Deus, né? Nós sem Deus não somos nada. Um dia o Senhor me deu essa frase: eu sem Deus, eu não sou nada, mas Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Então, o que nós podemos acrescentar uns aos outros, tudo é pela palavra de Deus. É uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, de esperança, é uma oração, é uma mensagem, mas quem faz é o Senhor. Ele é o único que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer na nossa vida. Por isso que nós não podemos nos entristecer, aleluia, quando, aleluia, o inimigo se levanta para querer dividir, para querer fazer coisas na nossa vida que vem entristecer, porque maior é o Senhor na nossa vida, aleluia, para acrescentar, aleluia, aquilo que eu, Doralice, não tenho poder de te dar, de fazer pela tua vida. A palavra de Deus, ela tem o poder de ir além, aleluia, e fazer por você tudo aquilo que você precisa, se você crer nessa palavra, uma palavra de livramento. Eu não sei se você tem noção do que foi a sua vida esse ano todo, mas é momento de nós refletirmos para que no próximo ano, em nome de Jesus, nós tenhamos essa mesma visão de entrar o ano já, aleluia, na presença do Altíssimo, blindado, protegido pela redoma da sua glória, aleluia, pela sua presença, para mais um ano, aleluia, nós sermos novamente guardados, livrados, né, na presença do Altíssimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele que te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Aleluia, porque Ele é aquele que te guarda, aquele que não dorme, que não tosqueneja. Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que te guarda, aquele que te livra, aquele que peleja as suas batalhas.
O Senhor dos Exércitos é aquele que peleja as nossas batalhas, aleluia, espirituais, aquelas que se levantam e que nós muitas vezes por nós mesmos, nós não temos forças, muitas vezes nem para guerrear. Mas o Senhor guerreia as nossas guerras, o Senhor guerreia as nossas lutas e nos dá a vitória. Nós só estamos vivos e de pé, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem sido fiel na minha vida e na sua vida durante todo esse ano. Quando eu deitei a minha cabeça no travesseiro e eu pensei verdadeiramente, Senhor, eu levanto todos os dias para trabalhar. E porque o Senhor tem me dado saúde, porque nenhum dia eu precisei ficar internada esse ano, porque nenhum dia, mesmo quando eu tive uma gripe tive só 2 gripes esse ano. A segunda foi muito forte, mas mesmo assim eu não faltei no trabalho, mesmo assim eu consegui trabalhar. E o Senhor ali falando comigo, filha, eu tô te livrando de uma pneumonia, eu tô te livrando de você ficar internada, alabassuri canta lamanaia. E chegou agora, aleluia, esse mês, o Senhor continuou com essa palavra no meu coração, que eu estou dividindo com os irmãos nessa tarde, para que você saiba, e eu sei que você sabe, que o Senhor, aleluia, é contigo, que o Senhor, aleluia, é com a tua casa, que o Senhor é com os teus filhos, que o Senhor é com teu esposo, que o Senhor, aleluia, é com os teus, aleluia. E se muitas coisas ruins ou piores, talvez tenha acontecido alguma coisa, aleluia, mas nada, a palavra de Deus diz, nada acontece. Mas você pode dizer, mas aconteceu isso ou aconteceu aquilo na minha vida. Mas o que aconteceu, aleluia, foi com a permissão do Senhor. Talvez você passou por um luto, talvez você até passou por uma enfermidade, como eu passei, por algumas coisas, algumas situações, mas, aleluia, nada acontece sem a permissão de Deus, aleluia. Se aconteceu, foi com a permissão do Senhor, aleluia, mas, aleluia, na verdade, o Senhor, aleluia, é quem tem nos guardado, aleluia, aleluia, ainda que você tenha visto, aleluia, algumas coisas se passarem, né, aleluia, na vida de algumas pessoas que você conhece, ou até de alguém da sua família, aleluia, ou até você passou por um luto, ou você teve que enterrar alguém, mas isso daí foi com a permissão do Senhor, aleluia, porque o inimigo não pode tocar nem na alma, na nossa alma, se o Senhor não permitir, aleluia, aleluia. Então o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O salmista diz, por isso falei, eu creio que verei o bem do Senhor na terra dos viventes. É com essa palavra que eu finalizo, que nós possamos, né, viver o bem do Senhor na terra dos viventes, ser guardado pelo Senhor. E para isso nós temos que estar na presença do Senhor de dia e de noite. Não é só na hora do culto, nas 2 horas de culto, não. Da hora que nós acordamos até a hora de nós dormirmos, nós temos, aleluia, aleluia, que está na presença do Senhor, aleluia, em oração, em espírito, né, sempre ouvindo uma palavra, como eu digo, sempre meditando numa palavra, aleluia, jejuando, orando em todo tempo, em todo lugar, aleluia, levantando mãos santas diante do Senhor, aleluia, para que o Senhor, aleluia, venha ao nosso encontro, aleluia. Sabemos que todos nós somos imperfeitos, sabemos que todos nós somos falhos, mas a misericórdia do Senhor, a palavra de Deus diz que é a causa de você não ser consumido, porque muitas vezes a gente tem, né, tem pessoas que têm um entendimento, porque eu sou uma pessoa muito boa, eu sou bom demais. A palavra de Deus diz que bom é Deus, porque a palavra de Deus diz, e vós sendo maus, a palavra do Senhor em Mateus diz, e vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o Pai Celestial?
Então, se vós sendo maus, eu e você, nós somos maus. Muitas vezes nós temos algumas atitudes boas, temos qualidades, nós temos defeito, mas a palavra de Deus está falando que nós somos mal. A nossa carne, ela luta contra o nosso espírito para que a gente não venha fazer, aleluia, o que nós queremos. A palavra de Deus diz que o que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o que nós queremos, muitas vezes, nós não fazemos. Então é uma luta, é uma guerra, aleluia, é uma guerra espiritual. Então nós temos que parar de falar que nós somos bons demais, porque bom é só Deus. Porque se nós fôssemos bons, nós perdoaríamos com mais facilidade, nós não somente perdoaríamos, mas nós faríamos como Jesus. Quando Judas traiu Jesus, Jesus sabia que ele era onisciente, já era o Deus encarnado na terra, Deus Pai. O Deus Filho, Deus Pai enviou o Deus Filho, aleluia, ele já era Deus encarnado na terra, ele sabia, aleluia, que Judas o iria trair, mas ele chamou Judas de quê? Aleluia, ele não virou as costas para Judas, aleluia, ele disse, aleluia, amigo, ele chamou Judas de amigo, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quem de nós vai chamar alguém de amigo se falar um tantinho de nós? Aleluia, aleluia. E Judas, aleluia, ele se enforcou porque ele não entendeu alabassuri canta alamanai, o amor de Jesus, porque com certeza Jesus o teria perdoado se ele tivesse se voltado para ele e pedido perdão, aleluia. Mas nós não. Nós somos maus e mesmo assim o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos poupado, tem abençoado a nossa casa, a nossa família, não tem nos dado por presa aos seus dentes para que Ele não venha nos engolir, nos devorar, comer as nossas carnes, comer a nossa vida, alabassuri canta alamanaia. Aleluia, é por isso que começa no primeiro versículo, aleluia, que teria acontecido, aleluia, aleluia, a melhor versão que eu li até agora. Que teria acontecido se o Senhor Deus não tivesse do nosso lado, se o Senhor Deus não tivesse do meu lado e do teu lado, aleluia, para te perdoar, aleluia, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido, como diz a palavra. Nós queremos ser perdoados por Deus, mas nós não queremos perdoar as pessoas. Nós queremos que Deus nos perdoe e que Deus esqueça, não se lembre mais dos nossos pecados, como diz a palavra, e lance no mar do esquecimento, como diz a palavra. Mas quando é com alguém da nossa família, da nossa casa, nós ficamos remoendo, alabassuri canta alamanaia. Então é tarde de reflexão, é tarde de nós voltarmos nosso coração para o Senhor, em gratidão por mais esse ano, aleluia, por até aqui o Senhor ter nos ajudado e ter nos guardado e ter nos livrado, aleluia. Aleluia, reconhecimento pelos livramentos do Senhor, de janeiro, aleluia, a dezembro, finalizando esse mês de dezembro, em nome de Jesus, quando nós chegarmos no dia 31, com ação de graça diante de Deus, dobrando nossos joelhos e adorando a Deus, por Ele estar nos livrando mais um ano. Até aqui o Senhor nos ajudou, segurou nas nossas mãos, nos levantou nos momentos em que nós estávamos caídos, nos tomou pela sua mão direita e nos levantou e disse, não temas porque eu sou contigo. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel, aquele que não dorme, não tosqueneja, aquele que trabalha de dia e de noite, aleluia. Aquele que nós podemos elevar os nossos olhos para os montes, porque os montes era onde os inimigos do povo de Deus se escondiam, Aleluia, para atacar o povo de Deus. Aleluia, eles se escondiam, aleluia, naquela época, aleluia, atrás dos montes, aleluia. Aí ele falou para o salmista, disse, eu elevo os meus olhos, aleluia, para os montes,
porque ele estava vendo que os inimigos estavam à espreita deles para tentarem, alabassura e canta, aleluia, vir contra eles. De onde me virá o socorro? Aleluia. Aí ele mesmo disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não vai deixar o teu pé vacilar. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não dormiu durante todo esse ano, alabassura e canta alamanaia. Por isso que eu e você estamos aqui, porque o guarda de Israel, ele não dormiu, aleluia, alabassura e canta. Nós dormimos, nós descansamos, mas o Senhor, ele não dorme, ele não tosqueneja, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar orando para encerrar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nos faz enxergar, que nos faz ver, Senhor, a tua mão poderosa sobre nós, o quanto que o Senhor nos poupou esse ano de 2025, o quanto que o Senhor nos perdoou e por isso nós também temos que perdoar, o quanto que o Senhor nos livrou, Senhor. Deus, quantos livramentos que nós nem, Senhor, imaginamos, fora o que nós sabemos, que o Senhor nos livrou de uma enfermidade, quando nós entramos por uma porta, quantos entraram pelas portas de hospital, mas graças a Deus saíram, o Senhor entrou com você pela porta, mas o Senhor saiu também, quantos foram livrados da morte, quantos foram livrados de acidentes de moto, que nem sabe que o Senhor ali acampou o seu anjo invisível, mas real, porque o mundo espiritual ele é tão visível quanto o mundo físico, e o Senhor acampou, alabassura e canta alamanai, o seu anjo, alamassúria, na moto, na sua moto, no seu carro, e te livrou do acidente, e te livrou de assalto na rua, quando já estava preparado o laço do passarinheiro para ti, alabassura e canta alamanaia, te pegar, o Senhor te livrou. Aleluia, o Senhor te deu esse livramento. Quantos livramentos o Senhor nos deu esse ano. Gratidão, Senhor, gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor, pela saúde que nos fez levantar para trabalhar esse ano todo, que nos fez levantar de manhã, Senhor, no frio, na chuva, Senhor, e fazer o nosso trabalho e depois voltarmos ainda para a nossa casa em segurança, guardados e protegidos pela tua mão poderosa. Gratidão por o Senhor ter guardado a nossa família, aqueles que o Senhor quis que estivesse e estão conosco até o fim desse ano, mas aqueles que o Senhor levou também, porque foi a tua mão que permitiu, foi o Senhor quem recolheu, foi o Senhor que permitiu levar, Pai. Deus, em nome de Jesus, obrigada, obrigado pelos teus livramentos, obrigado pela tua boa mão, a tua mão poderosa, Senhor. Senhor, tua palavra diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Deus, não temos como pagar pela vida, não temos como pagar pelo ar que nós respiramos, não temos como pagar pela saúde, Senhor, que o Senhor tem nos dado, não temos como pagar, Senhor, que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que ele entrou na tua presença e disse que habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para te glorificar, para te exaltar. É o mínimo, Senhor, que nós podemos te dar, é entrarmos na tua presença com gratidão, com louvores e adoração. Entrarmos na tua presença, Senhor, aleluia, Pai, está na tua casa. Aleluia, Senhor, como nós estivemos todo esse ano e o Senhor continuar permitindo o ano de 2026, nós estaremos, Senhor, nós habitaremos na tua casa, porque nós estamos plantados na tua casa e na tua presença, Pai. Continua nos abençoando, meu Senhor, continua nos guardando. Continua, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, guardando nossos familiares nessas festas de final de ano, dando livramento para aqueles que ainda não estão na tua presença. Dá livramento, Senhor, aleluia, nas viagens que vão ser feitas de carro, Senhor, aleluia, para as pessoas que vão estar viajando, indo para outras cidades, para outros lugares, Senhor. Acampa os teus anjos nos carros, acampa os teus anjos nas motos, Senhor. Dá uma saída e um retorno,
aleluia, nessas festas de final de ano para cada um, Senhor, que cada um seja abençoado, que cada um seja protegido, Senhor. Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita na tua presença, a sombra do Onipotente será livrado, será guardado ao endereço para que nós possamos ser guardados e livrados. É aquele que habitar no esconderijo do Senhor. Alabassuri canta na presença dele, aquele que será guardado e livrado, Pai. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, guarda a nossa família e a nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos, te adoramos, te agradecemos, Pai. Não temos verdadeiramente como te pagar, Senhor. Por mais que nós façamos algo, Senhor, a tua palavra diz que a nossa própria justiça é como trapo de imundícia. Senhor, ainda que nós achamos que nós somos justos, que nós temos justiça, a nossa justiça própria, quantos homens cheios de orgulho, com justiça própria, Pai, põe por terra, porque a tua palavra diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, Pai, diante da tua face. Antes nós temos que nos humilhar, aleluia, diante da tua presença, diante dos nossos irmãos, diante do nosso próximo, lançar fora, Pai, todo orgulho, Pai, lançar fora toda contenda, toda inimizade, toda porfia, tudo que tem se levantado durante todo esse ano. Aleluia, chegar ao final do ano com gratidão, aleluia, com honra ao Senhor, Pai. Senhor, por o Senhor ser tão bom e nós nem merecemos, Senhor, porque nós não merecemos, Pai, a tua bondade, é bondade do Senhor, aleluia, não é merecimento, aleluia, não é mérito nenhum, aleluia, é a bondade do Senhor que está sobre nós. Mais um ano e até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos, a casa dele e a sua família, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor, e agradeço nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ao final dessa oração, venho pedir para você que puder estar compartilhando essa palavra de graça, de favor e de livramento do Senhor, aleluia. Você compartilhe, você divulgue, se inscreva no canal. Esse canal não é meu, esse canal é nosso, é do Senhor Jesus, para pregoar a palavra do Senhor e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado, mas nós cremos até o fim, né? Naqueles que nós temos orado, que o Senhor tem dia e hora, né? Aleluia, que não está condenado ainda, né? Aleluia. Porque enquanto a vida, a esperança e a palavra do Senhor está sendo pregada nos quatro cantos da terra, a palavra do Senhor está sendo pregada, aleluia, em todas as redes sociais, pelo mundo afora, pela televisão, pelo rádio, aleluia, pela internet, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, seja um apregoador da palavra de Deus. Quando você divulga também, você está pregando, aleluia, você está fazendo o ID do Senhor, para que o YouTube venha entender o quão relevante é a palavra do Senhor e quantas pessoas, né, têm sido abençoadas, têm sido guardadas, têm sido abençoadas pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos abençoa, a palavra do Senhor, ela traz plenitude para as nossas vidas, ela traz graça, uma graça que outrora nós não tínhamos. A palavra do Senhor, ela vem sobre nós e limpa o nosso coração, limpa a nossa alma, limpa o nosso pecado e nos torna novas pessoas, né, de criatura. Nós nos tornamos filhos de Deus para a glória de Deus. Então, aleluia, divulgue essa palavra em nome de Jesus, para que mais pessoas sejam abençoadas com essa palavra do Salmo 124 e elas entendam que somente aquele que está, aleluia, na presença de Deus, aleluia, aleluia, guardado pelo Senhor, aleluia, aleluia. O inimigo prepara o laço do passarinheiro, mas o Senhor vem, aleluia, e nos faz escapar como um passarinho do laço do passarinheiro, amém? Glória seja dada ao nome santo de Jesus nesta tarde.
Deus te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti o Senhor derrame a paz. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome de Jesus.